pessoal, esse vídeo tem o objetivo de apresentar e discutir introdutoriamente alguns aspectos de um artigo clássico sobre a temática da educação permanente e saúde, um artigo que foi publicado na revista Interface, uma revista de referência da nossa área da saúde coletiva, em 2005, e portanto já temos aí 12 anos desse artigo e ele segue sendo uma referência importante para se entender a questão conceitual da educação permanente em saúde. O título: Educação Permanente em Saúde, Desafio Ambicioso e Necessário. A proposta então é que a gente possa discutir alguns trechos desse artigo, que é um artigo curto, tem 7 páginas, e a cada página eu vou pensar 2 ou 3 passagens desse artigo para que a gente possa comentar introdutoriamente e isso servir de possibilidade de um trabalho mais aprofundado no próximo encontro. Por que essa temática é interessante e importante para o sanitarista? Educação em saúde normalmente se faz uma diferenciação entre educação em saúde e educação popular em saúde. E quando se fala nesses dois termos, educação em saúde e educação popular em saúde, se diferencia algumas práticas e algumas propostas de educação voltada para o usuário do serviço de saúde. Mas quando a gente fala educação permanente em saúde e educação continuada em saúde, o foco já está na formação do profissional, das equipes, e como nós vamos ver na questão da educação permanente em saúde, há aspectos que se extrapolam inclusive para as questões da gestão, da atenção, da participação, do controle social nesse aspecto. Então uma primeira coisa importante de se fazer e que esse texto possibilita é uma diferenciação entre educação permanente e educação continuada, no contexto de ambas serem desenvolvidas no que se refere à formação de profissionais e desenvolvimento do trabalho de equipes de profissionais em saúde. Logo na primeira parte, na introdução do artigo, eu gostaria de pensar 3 passagens. A primeira delas diz o seguinte: reconhecer a exigência ético-política de um processo educativo incorporado ao cotidiano da produção no setor da saúde. Então, a proposta do autor, Ricardo Cecim, professor deste curso de saúde coletiva, é situar a questão da educação permanente em saúde como um conceito. Ele cita também uma coisa importante que é a educação permanente na área da saúde o único setor saúde, o único setor que assumiu a educação permanente como uma política de desenvolvimento profissional, né? E o texto tenta fazer essa passagem que está nessa frase, né? Reconhecer uma exigência ético-política de um processo educativo. Mas num processo educativo, e aí está a parte importante, um processo educativo incorporado ao cotidiano da produção no setor saúde. Como é que vocês entendem isso? Um processo educativo incorporado ao cotidiano da produção no setor da saúde. Que produção é essa? Isso é importante de pensar nesse parágrafo. A produção do trabalho, produção das práticas, dos encontros, né? E a dimensão da educação permanente como uma exigência ético-política. Ou seja, já não é só uma exigência e uma proposta de uma técnica de formação, né? Tem uma segunda passagem nessa mesma parte introdutória que queria ler para vocês, destacar na primeira página do artigo. A definição pedagógica para o processo educativo que coloca o cotidiano do trabalho em saúde, ou da formação, em análise,
que possibilita construir espaços coletivos para a reflexão e avaliação de sentido dos atos produzidos no cotidiano. Então, a educação permanente é uma definição pedagógica também. E uma definição pedagógica que coloca o cotidiano do trabalho em evidência. Aí temos uma segunda passagem, né? Uma segunda definição importante. Uma exigência ético-política e uma definição pedagógica que coloca o cotidiano, ou seja, o que acontece no dia a dia das práticas de equipes, de profissionais de saúde, quando trabalhando integradamente. E um terceiro aspecto dessa primeira página do artigo diz o seguinte: a educação permanente, então, insere-se em uma necessária construção de relações e processos que vão do interior das equipes em atuação conjunta, que implica os seus agentes, até as práticas organizacionais, implicando a instituição ou o setor da saúde como um todo, e as práticas interinstitucionais ou intersetoriais, ou seja, até além do setor da saúde, implicando as políticas nas quais se inscrevem os atos de saúde. Então veja que a educação permanente acaba se tomando uma dimensão muito maior do que uma técnica de formação de profissionais em saúde. Se trata de uma construção de relações e processos que vão do interior das equipes até os demais setores que possam interagir ou colaborar com o setor da saúde. Essas são os três destaques que eu gostaria de fazer da primeira parte. Na segunda folha desse artigo, na segunda página, que possivelmente seja a 162 do artigo aí que vocês estão lendo, ele começa tentando mostrar, mas quais são os fundamentos da educação permanente? E aí traz três noções dentro do setor da saúde, dentro do conhecimento em saúde, das teorias em saúde, que o autor destaca. Então, procurem lá no texto onde ele diz: aprendizagem significativa, ou seja, um dos fundamentos sendo uma aprendizagem que tenha relação com o contexto e a vivência da pessoa, e a referência conceitual é Paulo Freire. Também há quem pense a educação permanente em saúde como movimento institucionalista, ou vindo do movimento institucionalista, que pensa, ao invés de formação de recursos humanos, nos coletivos de produção, ou seja, uma proposta de educação que parta do encontro, né, e de algo que está referido à instituição, nesse caso a instituição da saúde, as referências Loraux e Lappassade. Ou então há quem pense também o fundamento da educação permanente como um desdobramento, sem uma filiação específica e composto de diversos movimentos na área da educação. Bom, mas o que o autor nos traz, que o que é central para a educação permanente de saúde, são o que é central no sentido daquilo que é o seu fundamento, que vindo de onde ela venha, tendo a leitura conceitual que tem a educação permanente em saúde, seja como uma aprendizagem significativa, seja como uma decorrente do movimento institucionalista ou um formato híbrido vindo de vários fundamentos da educação, duas coisas são centrais para a educação permanente de saúde: a porosidade à realidade e a geração de pensamento e experimentação. Ou seja, que a gente fique com isso também, essas duas coisas. Porosidade à realidade, ou seja, uma aprendizagem significativa no contexto do cotidiano do trabalho e, por isso, né, referida e porosa ao que está acontecendo no cotidiano de trabalho, a esta realidade. E também uma educação que gere pensamento e experimentação. Pensamento e experimentação. Pensem,
e que a gente possa ir experimentando essa segunda proposta. Na terceira página, existe um parágrafo um pouco maior, né, do que esses que eu tenho apresentado e que me parece tremendamente importante de não deixar passar numa primeira leitura. Esse parágrafo diz o seguinte, na terceira página, procurem lá. Assim, ou constituímos equipes multiprofissionais, coletivos de trabalho, lógicas apoiadoras e de fortalecimento e consistência de práticas uns dos outros nessa equipe, orientadas pela sempre maior resolutividade dos problemas de saúde das populações locais ou referidas, ou colocamos em risco a qualidade de nosso trabalho, porque sempre seremos poucos, sempre estaremos desatualizados, nunca dominaremos tudo o que se requer em situações complexas de necessidades em direitos à saúde. Peço que vocês reflitam também sobre esse parágrafo. Ali tem praticamente colocado um ultimato, um desafio. Ou construímos equipes multiprofissionais, coletivos de trabalho, né, orientadas por uma maior resolutividade, para aquilo que a realidade de cada serviço, e aqui me permito dizer, de cada território em que esse serviço está vinculado, ou partimos do pressuposto de que todos os espaços são iguais, todas as equipes são iguais, todas as populações atendidas têm demandas semelhantes, sob um aspecto técnico de expertise na saúde que diz que tal população que tenha determinado tipo de patologia vai vivenciar, experienciar essa patologia do mesmo tipo. Ou que viver numa cidade grande é o mesmo que viver numa cidade pequena, ou no campo, ou na floresta, ou numa situação ribeirinha, ou mesmo numa mesma cidade, no centro, no bairro rico ou no bairro periférico. Então aí começa a fazer um pouco o sentido do título que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Desafio ambicioso, mas desafio necessário. Esse parágrafo dá bastante coisa a pensar. Por favor, retomem ele nas suas leituras. Nessa mesma página, temos outra passagem mais curta, que eu também gostaria de assinalar. Área da formação não mais um lugar secundário ou de retaguarda, mas um lugar central, finalístico às políticas de saúde. Nesse contexto, o autor está trazendo uma seguinte questão, que uma certa aposta para as mudanças no setor da saúde, para a melhor resolutividade, para que a gente possa atender com todos aqueles fundamentos construídos a duras penas e por movimentos sociais a partir do final do período militar, da ditadura, que resultou na 8ª Conferência, na reforma sanitária e pautou as diretrizes do SUS na Constituição de 88, muito se esperou que essa mudança fosse acontecer simplesmente por essa reorientação do pensamento na questão da atenção em saúde e nas questões da gestão. Ou seja, mudando a gestão, mudando as leis, e isso implicando uma expectativa de que se mudassem as práticas, bom, as coisas se resolveriam em termos de uma saúde que a gente desejava lá em idos dos anos 80 e início dos 90. O que o artigo coloca é que a proposta da educação permanente em saúde, proposta como um conceito, uma prática, mas também uma política de formação de quadros para a saúde no contexto do SUS, que isso seja o central. Ou seja, a aposta do autor, se vocês me acompanham na leitura, é de que a área da formação não seja mais um lugar meio. A formação é um meio para chegarmos, então, naquilo que interessa, uma melhor atenção e uma melhor gestão.
não é isso que o autor propõe. Ele propõe que a área da formação seja finalística, seja uma causa final e não um meio, né? Isso também me parece bem importante para a gente retomar a discussão no próximo encontro. Vamos para outra página. A quarta página do artigo. Nessa quarta página eu faria 2 destaques. Primeiro, tradicionalmente o setor da saúde trabalha com a política de modo fragmentado. Ora, acabamos de falar que havia uma aposta mais comum das mudanças no setor da saúde na questão da atenção e da gestão. E nesse momento do artigo, o que o autor está tratando é que, por uma questão histórica, de um processo histórico, e aí eu diria não só na área da saúde, mas quase em todas as áreas, se pensa fragmentadamente. Gestão não discute, não articula com a atenção, legisla sobre a atenção. A atenção pouco se preocupa com a questão da formação. Haja visto como uma equipe de saúde toma a questão de agora nós teremos que ter residentes ou estagiários, ou seja, para uma equipe de saúde tomar como cultura que o seu espaço de trabalho é um espaço de formação, não é uma coisa muito comum, tradicional ou dada. Não. Então, gestão não se articula com atenção, apenas legisla sobre ela. A atenção não se articula com gestão e nem com a formação. E esses três, né, praticamente não tem muito o que dizer sobre a formação do usuário cidadão. Ou seja, a questão do controle social de espaços de gestão compartilhada ou de autogestão, no sentido de uma produção de saúde participativa. Então, se já não se pensava a formação como causa final, como dizia o autor na página anterior, há que se considerar esse desafio também, no sentido de que, tradicionalmente, o setor da saúde trabalha as políticas de modo completamente fragmentado. Como é que faz, né, se saúde pública está desvinculada da clínica, vigilância desvinculada da participação? De alguma maneira, isto pode representar uma certa vontade política, um certo senso comum de como as coisas devem acontecer no espaço público, no caso do setor da saúde. Ou seja, o usuário vai ao posto de saúde porque tem uma queixa, médico atende, cura e manda para casa. Ponto. Ou será que o médico que atendeu naqueles 15 minutos tem algo a dizer à gestão sobre esse tempo exíguo para fazer um bom atendimento dentro dos princípios e fundamentos da reforma sanitária? Ou será que ele, discutindo a gestão daquela unidade de saúde, que estamos tomando como exemplo, com a população usuária tem um saber digno de ser levado em conta para que possa produzir uma melhor saúde, inclusive melhores diretrizes e gestões para aquele serviço? É disso que o autor está tratando com esse parágrafo, né, esse destaque. Uma outra passagem nessa página traz o seguinte: para a implementação de cada programa de ação, propõe-se uma linha de capacitações, isto é, uma linha de prescrições de trabalho aos profissionais. A partir daí, em lugar de estabelecer apoio solidário às esferas gestoras ou de serviços nas quais se desdobram em atos políticos, desfiam cursos, treinamentos e protocolos. Bom, aqui está uma das maiores críticas, ao meu ver, desse artigo. Vindo na linha argumentativa, onde ele trata que a educação permanente em saúde poderia contribuir para que as apostas do setor saúde estivessem na questão da formação, ou seja, na graduação, nas especializações, nas residências,
do profissional em saúde, especialmente aquelas que colocam uma formação mais integrada, integral e crítica, uma formação crítica, como é praticamente todo o nosso curso de saúde coletiva, né? Esta é a proposta que o fundamenta, ele passa para o ponto de que, bom, as políticas são tomadas de modo tremendamente fragmentado. Você tem uma política na área da saúde e gestão faz de um jeito, impõe a atenção dá um jeito de fazer aquilo que é o que muitas vezes quando vem uma novidade, aquilo que a gente escuta das equipes, bom, nós temos que trocar o pneu com o carro andando, ou seja, inventaram mais uma nova, como por exemplo agora o programa da asma, o programa do HIV/AIDS, né? E o que acontece? Como a coisa já vem programada, ou seja, já vem com certas diretrizes, muitas vezes não discutidas e não contemplando as realidades de cada território desse Brasil tão diverso, se implementa programas de ação, ou como a gente conhece, ações programáticas. É esse exemplo que eu estava dando. Então agora temos o programa da tuberculose, temos o programa do tabagismo, temos o programa do HIV/AIDS. Né? E dentro da perspectiva de um novo programa, nós temos que capacitar as equipes e, com isso, fazer alguma transformação. Mas capacitação, normalmente se sugere que algum expert propõe um curso de capacitação, onde ele propõe as últimas atualizações da especialidade da área, seja na tuberculose, seja no HIV/AIDS, e durante algumas horas os profissionais daquela equipe ficam ouvindo aquilo e tentando absorver essas novidades. Mas quando eles vão colocar essas novidades lá no seu território e na realidade da sua equipe, ou seja, junto aos seus pares, é aquilo que o aluno também muitas vezes experiencia, ou seja, o livro não explica muito a realidade. Então, aqui existe uma crítica direta à questão da diferença entre... Porque crítica é isso, fazer diferenciações, não é necessariamente falar mal do outro, né? Esse é o sentido popular da questão da crítica. A crítica é diferenciação. Tá? Então aqui o autor faz uma diferenciação muito clara do que é educação permanente e do que é educação continuada. Essa última aqui se adapta bem a uma implementação de uma proposta de capacitação das equipes, onde um expert, alguém especialista, vem e passa as atualizações da área para alguns dos profissionais que se interessam, normalmente os médicos. Né? Bom, educação continuada. Se a gente pensar nos termos, né, permanente, continuada, ambos trazem alguma ideia da questão temporal, né? Permanente, que está ali sempre, continuada, que continua, ou seja, as duas não se diferenciam tanto por esse aspecto. As duas mostram que, de alguma maneira, mesmo que você se forme, mesmo que você no final do seu percurso, no curso de saúde coletiva, ganhe um diploma e a universidade lhe acredite esse papel na sociedade de ser um profissional de ensino superior sanitarista, você não larga os estudos nunca mais. Né? Sempre há uma necessidade de seguir aprendendo. Só que a educação permanente propõe algumas formas e a educação continuada outras. Me parece importante que você possa fazer com clareza essa diferença. Até porque muitas vezes a gente encontra práticas de uma com o nome da outra, especialmente se a moda for uma ou a outra. No caso, a educação permanente entra em moda e se faz educação continuada, ou seja, cursos de capacitação, e se diz, foi uma educação permanente. Será? Será que você já tem condição de diferenciar isso? Vamos passar para a próxima página do artigo. Dentro disso que eu propus para vocês. A cada página, partindo da 161, 162, 163, né?
da numeração do artigo, eu destaco algumas passagens para chamar a atenção dessa apresentação introdutória do artigo Educação Permanente em Saúde, Desafio Ambicioso e Necessário. Na próxima página, temos o seguinte, uma frase curta. É imprescindível que haja encontro. Então, educação permanente em saúde não prescinde de encontros. O que é isso? Que tipo de encontro? Algo que a gente precisa saborear um pouco, né? essa proposta. Qualquer encontro? Num processo de educação continuada, onde alguém vai dar uma aula sobre capacitação, sobre algum tema, tem um encontro ali? É o encontro do que com o que caracteriza a educação permanente. Uma outra passagem diz o seguinte: condição indispensável para uma pessoa ou uma organização decidir mudar ou incorporar novos elementos à sua prática e a seus conceitos. É a detecção e contato com os desconfortos experimentados no cotidiano do trabalho. Então aí começa a aparecer a dimensão do encontro, né? Desconfortos experimentados no cotidiano do trabalho. Ou seja, será que eu encontro com o conhecimento do expert? O conhecimento da especialidade? Eu encontro com um texto como esse? Ou é até o encontro com um texto como esse, um artigo como esse, mas que é experimentado no cotidiano do trabalho? Uma educação que parte do cotidiano do trabalho, que se fundamenta num encontro significativo. E aí a gente já está pensando lá anterior, onde eu apresentava aquilo que o texto trazia sobre os fundamentos, né? Aprendizagem significativa, uma aprendizagem que se dá nas instituições e uma aprendizagem que tem fundamentos híbridos, contanto que haja encontro. Que vocês possam tomar um pouco mais essa passagem para refletir no contexto em que ela está no artigo. E nessa mesma página, onde tem essas duas passagens, uma terceira, que eu destacaria. Vamos ler juntos. Fundamental o diálogo com as práticas e concepções vigentes, que sejamos capazes de problematizá-las, não em abstrato, mas no concreto do trabalho de cada equipe. É o que a gente chama de corolário da proposta anterior, né? Ou seja, há algo de fundamental no diálogo com as práticas e concepções vigentes, ou seja, aquilo que a expertise nos traz, né? Mas que a gente seja capaz de problematizar ou de levar uma equipe de saúde ou levar um profissional de saúde em formação a experimentar, a provar, a problematizar aquilo que o livro está dizendo, que a última evidência da medicina está dizendo, ou de outras áreas, né? Ou seja, as áreas de especialidade produzem milhares de artigos e novidades, inovações a todo momento. Mas como é que eu trago isso para a minha realidade? Eu trago adaptado, ou seja, eu forço que aquilo que está sendo dito no curso de capacitação tenha que funcionar no meu contexto de trabalho, no contexto da equipe em que eu estou inserido, com tantos desejos, profissões, modos de pensar a saúde tão diferentes entre si, né? Ou seja, eu preciso problematizá-las, mas não em abstrato, no concreto do trabalho de cada equipe. Educação permanente é a proposta de promover esse encontro indispensável e crítico para que haja problematização daquilo que se produz como
conhecimentos mais modernos, né, e tecnológicos na área da saúde. Na parte final desse artigo de 2005, um artigo tremendamente necessário, parafraseando o subtítulo, de que o sanitarista conheça, né? Fala do quadrilátero da formação. O quadrilátero da formação está melhor especificado em outro artigo do mesmo autor, do Ricardo Cecim, junto com a Laura Feuerwerker. Se chama o quadrilátero da formação em saúde, e ele traz a ideia exatamente de uma necessária articulação entre aquelas instâncias do setor da saúde, aquelas que, a questão de 2 páginas ou 3, se falava que trabalha desarticuladamente: a gestão, a atenção, a formação e o controle social. Nessa página vocês vão encontrar, então, para cada uma dessas instâncias, formação, atenção, gestão e controle social, um pequeno parágrafo mostrando como a educação permanente em saúde dialoga, promove, está inserida no contexto de cada uma delas, e como ela faz, ou pelo menos a expectativa que faça, uma articulação entre esses 4 elementos que esses 2 autores, no outro artigo, né, do quadrilátero da formação, propõem como essenciais para se pensar aquilo que está sendo colocado em relevo. Ou seja, a formação em saúde é estratégico para a mudança no SUS e para a mudança na saúde, a partir daquilo que se gestou com a reforma sanitária. E ela precisa envolver, interceder, cutucar todas essas instâncias, não só a questão da formação, ou seja, não é só dentro da universidade que a gente discute formação e lá fora a gente trabalha. Romper essa dicotomia, mundo do trabalho, mundo da formação, lugar de fazer, lugar de pensar. A ideia da educação permanente de saúde é que o lugar de fazer é o lugar de pensar, e o lugar de pensar é o lugar de fazer. E nisso, a questão da gestão está implicada e a questão do controle social estaria implicado. Então, me parece tão importante essa noção do quadrilátero, que se vocês também colocarem lá no Google o meu nome e a questão dos 4 discursos da área da saúde, vocês vão ver também uma leitura sobre esse quadrilátero da formação, onde eu proponho que deva haver esse giro discursivo entre gestão, atenção, formação, controle social, que eu chamo de discurso do usuário, para que cada um desses setores dentro do setor saúde tenha algum arejamento, né? Possam articular e aprender com os estilos, né, de organização de cada área. É diferente você estar na gestão do que você estar na atenção, ou que você está, como é o meu caso hoje, na área da formação na universidade, né? Ou então se você é representante, usuário que exerce sua cidadania dentro da participação e da gestão do setor saúde, sendo um conselheiro local, estadual, enfim, alguém que participa do diálogo sobre que saúde queremos. O profissional de saúde circulando por todas essas instâncias, ele teria um efeito de problematização, de crítica que a educação permanente propõe como essencial na questão da formação do profissional de saúde para a mudança do setor saúde. Ao meu ver, e vocês podem pensar sobre isso, aí está o desafio ambicioso, mas necessário. Na última página, temos mais 2 destaques. 2 destaques que eu proponho. Vamos ler o primeiro.
Para ocupar o lugar ativo da educação permanente em saúde, precisamos abandonar, ou seja, desaprender, o sujeito que somos. Bom, nesse momento o autor já está fazendo alguma discussão interna dentro do contexto de educação permanente em saúde como proposta de formação. E ali tem esse termo que de alguma maneira traz um caráter poético para essa frase, mas que é exatamente, né, pela poesia a gente também consegue transmitir algo que muitas vezes não seja possível transmitir por uma linguagem mais direta, de uma prosa, ou mesmo de uma linguagem usando termos científicos ou estilo científico. Ou seja, para ocupar um lugar ativo na educação permanente, ou seja, você ser um multiplicador, um facilitador da educação permanente, ou mesmo se deixar levar por um processo de educação permanente, se precisa abandonar o sujeito que somos. O que é isso? O que vocês pensam que pode ser isso, essa passagem? Gostaria muito que tomasse algum tempo refletindo sobre isso desde o ponto de vista daquele que, como vocês, está sendo formado num curso de graduação. Imagine outros cursos de graduação da área da saúde também, que tipo de formação esses profissionais recebem e quando chegam no mundo do trabalho encontram um universo diferente. Como ser o mesmo? E ao mesmo tempo, tendo passado arduamente por muitos anos, semestres, créditos, disciplinas de formação, chega lá e vê que tem que pensar diferente, tem que aprender como é que se trabalha ali, naquele contexto. A educação continuada te promoveria esta mudança? Ou a educação permanente? E um segundo trecho, um pouco mais comprido, diz o seguinte, nessa mesma página do final do artigo. Se somos atores ativos das cenas de formação e trabalho, produtos e produtores das cenas em ato, os eventos em cena nos produzem diferença, nos afetam, nos modificam, produzindo abalos em nosso ser sujeito, colocando-nos em permanente produção. O permanente é o aqui e agora, diante de problemas reais, pessoas reais e equipes reais. Bom, aí eu acho que o artigo mostra que veio, inclusive dando uma dica do que seria então o termo permanente, que se diferencia também do termo continuado. Se somos atores ativos nas cenas, os eventos da cena nos produzem diferença, nos afetam, nos modificam. O que são as cenas? O que vocês pensam ser as cenas? E se há cenas, como é que eu produzo, numa proposta de formação, cenas, situações onde o profissional em saúde se coloca como sujeito daquele lugar, mas não assujeitado, né? Como é isso? Uma permanente produção. Como se materializa isso em termos de uma prática, de uma proposta de educação permanente? Bom, o que eu queria ressaltar do artigo eram essas passagens. Queria dizer para vocês que se trata de algo muito importante, essa temática para o sanitarista em formação, porque se espera, sim, não só do sanitarista, mas especialmente desse profissional que tem no seu escopo de conhecimentos, de práticas, de técnicas, que guarda nisso tudo a expectativa de uma modificação do campo da saúde por ser um profissional que entenda mais o setor saúde de uma maneira mais integral. Ou seja, aquele de quem se espera que gestão, atenção, formação, controle social não venha de uma maneira desarticulada e sem diálogo e sem conversa entre essas instâncias entre si. E a temática de como tem se formado profissionais em saúde é uma temática de responsabilidade do sanitarista, do bacharel em saúde coletiva, que ele possa também ser, onde ele estiver trabalhando, no apoio,
diretamente na linha de frente em alguma equipe, que ele seja sempre aquele que leva o discurso da educação permanente. Essa educação, então, significativa, que depende do encontro, o encontro com a realidade, que depende de uma problematização e que precisa de certas condições para que os profissionais em saúde experimentem certas cenas e possam pensar sobre elas, e não só deixar com que essas cenas que acontecem com uma riqueza tremenda no cotidiano de trabalho, seja num hospital, numa unidade de saúde, num CAPS, no NASF, diretamente no território, né? Cenas tremendamente ricas que muitas vezes passam batidas e não são acolhidas como momentos possíveis de formação. Bom, quero deixar então, fazer dois pedidos. Dois pedidos que têm que ver com uma certa tentativa de aproximação prática e de algum exercício reflexivo para que a gente possa retomar no encontro da semana seguinte. De todos esses destaques que eu fiz aqui no texto para vocês, eu deixei fora um, que eu gostaria de mostrar agora, que vocês localizassem esse parágrafo e que vocês pudessem fazer uma escrita, também de um parágrafo, de uma página, sobre o que entenderam e como é que vocês conseguem compreender essa proposta que está mais no início do artigo, bem no início, uma proposta inicial do artigo Educação Permanente, Desafio Ambicioso e Necessário, e que vocês possam então tentar escrever o que entenderam, né, tentar destrinchar algo que me parece enigmático nesta passagem. Então, a partir dessa nossa conversa aqui, a partir da leitura que vocês vão fazer, gostaria que vocês se pusessem a escrever um parágrafo sobre o que o autor está dizendo aqui. Como é que vocês entenderam essa questão que ele está propondo nesse trecho? Vamos ler juntos. A educação permanente em saúde pode corresponder à educação em serviço, quando esta coloca a pertinência dos conteúdos, instrumentos e recursos para a formação técnica submetidos a um projeto de mudanças institucionais ou de mudança da orientação política das ações prestadas em dado tempo e lugar. Pode corresponder à educação continuada, quando esta pertence à construção objetiva de quadros institucionais e à investidura de carreiras por serviço em tempo e lugar específicos. Pode também corresponder à educação formal de profissionais, quando esta se apresenta amplamente porosa às multiplicidades da realidade de vivências profissionais e coloca-se em aliança de projetos integrados entre o setor mundo do trabalho e o setor mundo do ensino. Não pareceu enigmática, contraditória, ou como se diz no popular, capciosa a proposta desse parágrafo? Por favor, escrevam um parágrafo ou dois, uma folha, sobre o que é isso que educação permanente em saúde parece que pode ser qualquer coisa. Quais são os condicionantes? Como entenderam esse parágrafo a partir da leitura do contexto desse artigo? Esse é um pedido para que vocês tragam no próximo encontro. E também quero que vocês façam o seguinte exercício, que me parece que trabalha com uma outra lógica de compreensão, talvez até com outras partes do cérebro, não sei, e que me parece bastante divertido. Experimentem fazer o seguinte, como eu. Destaquem alguma passagem do texto e tentem ilustrar. Tragam essa ilustração para a sala de aula no próximo encontro. Ou seja, escolha uma passagem que lhe tocou muito, que lhe disse alguma coisa que lhe inquietou ou alguma coisa que você não entendeu
tá? E traga uma ilustração desse parágrafo. Nós vamos ilustrar o artigo Educação Permanente em Saúde, desafio ambicioso e necessário. Ilustrar o texto. Já pensaram nisso? A ilustração pode ser uma figura, pode ser um desenho, que é o que vocês devem ter pensado direto. Mas pode ser uma música, pode ser uma poesia, pode ser uma fórmula matemática, pode ser o que vocês quiserem, mas que de alguma maneira traga uma imagem, produza uma imagem, a imagem que produziu em vocês a leitura daquele parágrafo, que vocês escolherem, certo? Essas são os dois pedidos que faço para o nosso próximo encontro, onde a gente vai aprofundar, e eu vou contar algumas histórias também de educação permanente, para que a gente possa pensar em exemplos práticos. Uma folha escrita sobre aquele trecho que eu destaquei para vocês e li agora, e uma ilustração de algum outro trecho, de alguma outra passagem do artigo Educação Permanente, Desafio Ambicioso e Necessário, Ricardo Cecim, 2005, Revista Interface. Até lá, pessoal. Bom trabalho. Every now